realmente, né, que diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E nós sabemos que aqui ele não fala do pão físico, da sede de água, mas ele fala do pão do céu, da água da vida, e que nós possamos dia a dia buscar na palavra de Deus esse alimento para as nossas vidas. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 18, certeza da salvação. Lembrando que nós estudamos na semana passada a perseverança dos santos. Então os temas eles sempre se encaixam muito bem. O que é a perseverança dos santos? Que Deus, aquele que chamou, Ele não vai nos abandonar no meio do caminho. A salvação, ela vem de Deus. Então, enfatizamos muito bem que essa perseverança não é porque nós somos perseverantes, mas porque Deus que fez a promessa é um Deus que não muda. Então, se nós somos salvos pelo Senhor, se nós somos transformados pelo Senhor, embora em alguns momentos possamos fraquejar, possamos nos afastar do Senhor, mas nós não vamos perder a salvação. E por isso, nada mais lógico esse próximo tema, que é a certeza da salvação. Então, se nós não perdemos, nós podemos ter certeza da salvação. Vamos ler aqui o primeiro tópico. Ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de que se acharem no favor de Deus em estado de salvação, esperança essa que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda a boa consciência, podem, nessa vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, esperança que jamais os envergonhará. Então aqui nós temos duas partes, né? A primeira parte fala que existem pessoas que podem ter uma falsa certeza. Quantas pessoas que não confessam a Jesus como Senhor, ou que falam que creem em Deus, mas não buscam o Senhor na prática, esses às vezes estão tranquilos, né? Dizendo, não, estou tranquilo, estou com Deus, estou em paz. Tanto que para viver uma vida de pecado, sem se preocupar, essa pessoa está tranquila que aquele pecado que ela está vivendo, que está fazendo, não vai atrapalhar a vida dela, a salvação. Se ela tivesse essa noção de que a vida dela, o pecado, está levando ela para a morte, para o mal, ela não estaria tão tranquila assim. Então, embora exista isso, né, ele chamou aqui dos hipócritas não regenerados, que podem se iludir com falsas esperanças, essas pessoas vão se frustrar, chegará o dia em que elas vão perceber que não eram salvas realmente. E ela diz então na segunda parte que, contudo, verdadeiramente, os que verdadeiramente creem no Senhor e amam, procuram andar com Ele, esse podem sim nessa vida certificar-se e acharem estado de graça, ou seja, ter a certeza de salvação. Então, mais uma vez, nós vamos falar que não é a confissão de fé que está afirmando isso. Afirmações da confissão de fé são baseadas em textos bíblicos e a gente sempre traz um resumo desses textos, né? Como não dá para se trazer todos os textos por causa do tempo, mas nós trazemos alguns textos que comprovam essas verdades. Então, primeira parte aqui, falando dos não regenerados, que têm a certeza, mas não são salvos. Aqui diz, Miqueias 3:11, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então ele está falando de pessoas, no caso aqui está falando de profetas, de próprios religiosos, né? Isso também acontece, quando a gente fala de ímpio, a gente vem logo à mente uma pessoa que está lá no mundo, está no pecado, que
que não quer saber de Deus, que se diz ateu, mas na verdade muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, e o Senhor dizer, eu não vos conheço, apartem-se de mim. E aqui ele está falando sobre pessoas, profetas, sacerdotes que subornavam, que estavam atrás de dinheiro, que estavam maltratando as pessoas e ainda tinham essa coragem de dizer, o Senhor está no meio de nós, nenhum mal será sobre nós. Mas o Senhor não estava com eles estavam por conta própria. João 8,41, vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus, temos um pai que é Deus. Em outras passagens, né, temos por pai Abraão, né, como se é um título, um pedigree, não, mas eu sou membro daquela igreja lá, ou eu estou nessa bênção aqui. Está mesmo, realmente? Então pode haver de não estar. Mateus 7, 22 e 23 é o texto que eu citei há pouco. Muitos destes vão se surpreender, porque embora tenham uma certeza, a certeza está baseada em algo que não é a verdade. Já o nosso caso, como cristãos, nós podemos crer, podemos ter certeza de salvação. 1 João 2,3 diz, ora, sabemos o que temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos, sabemos o que temos conhecido, sabemos que temos o Senhor, né? Ainda 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Aqui tem duas informações importantes, uma delas a gente vai falar depois, mais para frente, mas aqui uma é, escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, ou seja, se ele escreveu a fim deles que eles pudessem saber, é que havia gente que não tinha essa certeza. Então eu escrevi para que vocês tenham essa base de salvação. Então a segunda verdade é que é possível ter a certeza de salvação a partir da palavra, a partir dos textos da palavra de Deus, né? Vamos seguindo aqui. Ponto 2. Acredito que são 4 pontos. Essa certeza não é uma simples persuasão conjectural, provável, fundada numa falsa esperança, mas uma segurança infalível da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação e na evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, e no testemunho do Espírito, de adoção que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, sendo este Espírito penhor da nossa herança, e por meio de quem somos selados para o dia da redenção. Então nós percebemos aqui que a certeza de salvação não é um achismo, não é uma persuasão de algo que eu apenas acredite ser verdade, mas aqui ele está falando numa segurança baseada na fé, e tem 2 coisas principais aqui, né? O Espírito Santo falando aos nossos corações, e essa evidência interior está relacionada ao Espírito Santo, mas está falando a respeito dessa certeza que é baseada naquilo que Deus fala conosco, né? Os nossos corações. Vamos ver aqui alguns textos. 1 Pedro 1. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, eu frisei aqui o finalzinho, que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Para quê, irmãos? Para uma salvação que está preparada a revelar-se no último tempo. Vai revelar-se no último tempo, mas essa salvação é uma promessa. Eu já tenho, ela
esse guardado pelo poder de Deus, né? É que nós estamos guardados. Alguma coisa guardada, protegida. Então, nós somos salvos e um dia essa salvação vai se revelar. Romanos 8, 15, 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. O crente, ele não vive inseguro, perdido. Ele está tranquilo, guardado em quem? No Senhor. E a frase final aqui: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Baseado no que, irmãos? No próprio Deus. Eu acredito que mais à frente vai trazer esse tópico, mas eu já adianto, né? Não é baseado nas minhas obras. Eu não olho para mim e falo, eu sou salvo. Tenho certeza. Eu olho para Deus. Eu vi essa semana uma reportagem, não sei se a Nádia vai lembrar, é Fernanda Brum? Do avião lá, a história do avião? Caiu? Não? Uma cantora gospel. Não caiu o avião, eu já estou caindo com o avião já. Começou a pegar fogo numa turbina do avião, 15 minutos depois que ele decolou. E aí, o avião fez aquela história de retornar para o aeroporto e pousou. Não aconteceu nada com ninguém. Essa cantora estava lá e ela foi entrevistada. E aí ela disse que na hora que você olha para o lado, está pegando fogo na turbina do avião, né? Você pensa que vai cair o avião, que vai morrer todo mundo. E eu achei curioso que ela falou assim, que naquela hora ela achou que ela ia morrer. Então ela começou a olhar para ela e assim, tipo fazer um checklist se ela estava salva ou não. Ela usou a palavra, né? Se eu realmente estava salva. E aí o que eu estou, assim, vamos dizer, entre críticas, você vai olhar para você, o que você vai imaginar? Estou perdido, né? Já pensou? Você não vai olhar para mim, né? Eu tenho que olhar para Deus, falar, Deus tem misericórdia. Acho que na hora, a primeira coisa, a palavra que eu vou falando misericórdia, misericórdia o tempo todo, né? Porque a gente olha para Deus, a salvação vem de Deus. E assim eu posso encontrar esse descanso. Se é o momento da minha partida, Senhor Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque o teu Espírito que testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Assim, o Senhor me convence desse caminho. Nós vamos ver aqui que nós temos que buscar a paz, a verdade, né, os caminhos do Senhor, a santidade, mas não é por essas coisas que eu tenho certeza que eu descanso na minha salvação, e sim pelo Senhor. Então nós não precisamos viver atemorizados. Uma pessoa que vive acreditando que ela perde a salvação, que ela ganha a salvação, que ela perde a salvação, aí você não tem paz, né? Se viver dessa forma. Mas se você, como cristão, você pode ter aí sim a paz. Vamos para o ponto 3. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode obtê-la, sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. É, pois, dever de cada um ser diligente em tornar certas sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo, confirmado em paz e deleite, em amor e gratidão a Deus, no vigor e alegria, nos deveres da obediência, que são os frutos próprios dessa segurança. Este privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Tem bastante coisa aqui, né, irmãos? Bastante coisa. Então ele começa dizendo que essa segurança, essa certeza de salvação não é algo assim instantâneo, né? Eu me converti
e eu já tenho uma minha fé fortalecida a ponto de eu crer e de eu saber que estou com Deus. Aqui diz que é algo que vai se desenvolvendo dia a dia. É como uma intimidade, né? Como eu tenho intimidade com uma pessoa, a partir do momento em que eu vou conhecendo mais e mais. Aí você pode falar, não, eu sou amigo. Sabe aquela pessoa que você fala, será que eu sou amigo ou não? Né? Passa um tempo, você vai, não, eu sou amigo, porque eu criei essa intimidade, esse vínculo, eu tenho certeza da minha amizade com essa pessoa. Falando em relação a Deus, né? A nossa vida ela é um constante desenvolver dessa relação com Deus. Por isso que ele fala, né, em meio a dificuldades e lutas. Agora ele diz que o próprio Espírito vai colocando essa certeza nos nossos corações. Quando ele diz aqui sem uma revelação extraordinária, é que não depende simplesmente de um sinal maravilhoso, espetacular, né? Mas depende, quando ele fala meios ordinários, é do estudo da palavra, é da vida cristã, nós estamos participando da igreja, de nós estamos buscando ao Senhor. E aí ele fala, né, que o Espírito vai confirmando a partir desses deveres que nós temos, a obediência que nós temos a Deus. E principal, aqui eu grifei o finalzinho, quando diz longe, né, muito longe de predispor os homens à negligência. Porque a primeira coisa que poderia vir à cabeça é, se eu tenho certeza de salvação, eu posso viver de qualquer jeito. Né? E é um argumento de quem diz que nós não podemos ter certeza de salvação, porque isso nos levaria a uma vida de qualquer jeito. Né? Eu tenho certeza que sou salvo, então se eu viver em santidade ou se eu viver de qualquer jeito, eu sou salvo do mesmo jeito. Mas nós sabemos que esse argumento não se encaixa. Nós vamos ler textos que falam sobre isso. Não se encaixa. Como nós estudamos na outra semana, na perseverança dos santos, né? Se eu sei que o santo persevera, então eu posso viver de qualquer forma. Não, mas na verdade a perseverança é exatamente, a perseverança não está relacionada só aos céus ou à salvação, mas é a perseverança no dia a dia, como nós falamos. Eu vou perseverar em buscar o Senhor. Eu posso desviar em algum momento, mas eu volto para o Senhor. Ou seja, eu não vou desviar e me afastar e nunca mais voltar para Deus. A certeza de salvação também não vai predispor-nos à negligência, mas pelo contrário, vai nos fortalecer nos caminhos do Senhor. Vamos ler os textos que vão assim lucidando aí, trazendo luz para nós. 1 João 5,13, nós já lemos, e diz aqui que essas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Como eu disse, se ele diz que é a fim de saberdes, é porque provavelmente muitos não sabiam, e vocês podem saber. Então, eu vou escrever para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E aí ele diz, vós que credes, olha a fé aí. A fé, a partir da fé, eu creio no Filho de Deus e eu tenho uma vida eterna. No primeiro tópico aqui no comecinho, que falava sobre que essa segurança, né, não é de tal forma a essência da fé, antes de possuí-la, não tenha de lutar, né, de ter dificuldades. Então esse tópico 2 aqui, o ponto 2, o texto 2 aqui, Marcos 9, 24, quando diz, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então esse texto foi colocado aqui, porque esses somos nós. Eu creio, mas o Senhor me ajude na minha falta de fé. Parece uma incoerência essas duas palavras, né? Eu creio na certeza de salvação, mas o Senhor me ajude aí, porque por mim mesmo eu sou abalado. Eu preciso constantemente essa confirmação do Espírito Santo e ao mesmo tempo eu prefiro confirmar a minha vocação e eleição, no sentido de estar trabalhando. Aqui o próximo texto aqui, 2 Pedro 1,10, diz que nós devemos procurar com diligência confirmar a nossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Então, como eu confirmo essa certeza? Através de ser diligente nos hábitos, na vida cristã, na participação da igreja. Eu sempre falo que uma das coisas que nos firmam a Deus é participar da igreja, né? Quando a gente está vindo à igreja, a gente sente essa comunhão, tem comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. E aí, eu fico pensando, né, que como faltar, por exemplo, uma pessoa que vem só domingo na igreja, aí ele falta um domingo, então ele fica metade do mês sem ir à
a igreja, se ele não vem a quarta. Entenderam? Tem um domingo, ele faltou domingo, então ele vai vir só no outro domingo. 15 dias. Aí eu fico pensando, poxa, 15 dias sem ir numa igreja. Bom, você está fazendo culto em casa, está online, não sei, não estou criticando fulano A ou fulano B, mas é uma das coisas que vão nos prendendo à consciência, a saber que nós estamos com Deus, que nos ajuda a nos tirar dos maus caminhos, e assim tantas outras demais coisas. Então, eu preciso confirmar essa minha vocação. Confirmar. A gente sempre fala que tem amizade, que a gente pode ficar anos sem ver, depois encontra e é amigo ainda. Tudo bem, né? Mas não tem comunhão com esse amigo, né? Eu tenho amigos da adolescência que são muito chegados. Eu tenho certeza que se eu encontrar com ele, eu vou ter muitas coisas para conversar. Mas eu perdi uma história inteira da vida desse amigo. Eu não tenho comunhão com ele. Então, como que eu vou ter comunhão com Deus? Mas só de vez em quando eu encontro com o Senhor, já está tudo bem, né? Não é assim. Eu preciso e eu posso sempre estar na presença de Deus, com Deus. E assim eu vou fortalecendo essa minha confiança, né? Confiança de que o Senhor está comigo, de que eu estou com Ele dia a dia. Temos mais uns textos aqui. Romanos 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Esse versículo está relacionado àquele finalzinho que nós falamos lá, predispor os homens à negligência, muito longe de predispor os homens à negligência. Então, ou seja, vamos permanecer no pecado, vamos pecar mais, para que venha mais graça sobre nós? Não. Como viveremos ainda em pecado, nós que para ele morremos? Então, não é por isso. Tito 2. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus se manifestou salvadora. Então, o que é isso? É exatamente o que nós estamos falando, sobre se manifestou para nós, ela mostrou a salvação para nós. E aí? A partir daí, eu vou buscar educar para rejeitar aquilo que seja injustiça, impiedade e más. Ainda mais alguns textos. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Né? Tais promessas, quais promessas? Promessas de salvação, as promessas de Deus, na graça de Deus. Purifiquemo-nos, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 1 João 1, 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se alguém diz ter certeza de salvação, mas anda somente nas trevas, é aquele enganado lá do começo. Lembra no ponto 1? Começou falando a respeito disso. Do ímpio que pode acreditar que tem salvação. Ele se convence que ele é salvo. Então, repare que aqui está mostrando que o caminho nosso é um caminho de transformação. E se alguém diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, é quê? Mentiroso. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, essa certeza, ela vem dos nossos corações, ela é uma garantia do Senhor, mas ela só permanece quando nós realmente permanecemos no Senhor. Porque se nós nos afastarmos dos caminhos de Deus, nós vamos ter essa certeza enfraquecida, com certeza. Ponto 4. E é isso que vai falar o ponto 4. Os verdadeiros crentes podem ter, de diversas maneiras, a segurança da salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência, entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repetidas tentações,
retirando Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que o temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida, da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Daí a certeza da salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito e por meio destas bênçãos. Eles são suportados para não caírem em total desespero. É bastante texto, irmãos, mas ele não está tão difícil de se entender, né? Acho que é uma linguagem clara. Tem umas partes que são mais difíceis, mas aqui ficou bem claro que o verdadeiro crente ele pode ter essa certeza abalada. Aliás, ele pode até não ter a certeza, porque o que salva não é a certeza de salvação, o que salva é Cristo. Então, às vezes a pessoa tem muita dificuldade, né, de encontrar. Ele busca o Senhor, ele declara que é do Senhor, mas ele tem dificuldade em dizer, tem dificuldade. Uma pessoa já é insegura por natureza, então ele é inseguro nesse caso aqui também. Mas alguns que por um momento se converteram e têm certeza da sua salvação, né? Lembra que eu falo sempre algumas vezes sobre aquela pessoa que se convertia e já não tinha certeza de nada, porque caiu em pecado, né? Um adolescente, aí depois ele se convertia de novo, se convertia de novo. Então, uma pessoa que se converte várias vezes é porque ela, na dúvida, é melhor me converter de novo, né? Tem gente que se batiza de novo, não vou batizar, batiza mais uma vez, batiza desse jeito, é como se quanto mais batismo vai agora estou salvo, né? Então, vou confirmar isso. Mas voltando aqui, alguém que tenha certeza pode, por um momento, ter essa fé abalada, diminuída e não está tão certo. Traz aqui vários porquês disso, né? Negligência, pecado, que entristece o Espírito Santo. Aqui ele fala falta de temor a Deus, não seguir a luz de Deus, e o próprio Deus também permitindo que eles andem em trevas, né? Porque a gente sabe que quando a gente se afasta de Deus, quando o homem se afasta de Deus, muitas vezes o castigo de Deus é simplesmente se afastar desse mundo, deixá-lo no seu pecado, no seu abatimento, né? Um dia ele volte. Então ficou claro aqui que mesmo perdendo a certeza, não há como perder a salvação. Ou é salvo ou é salvo. Volta à questão da semana passada. É a perseverança dos santos. Por quê? Porque eles foram eleitos desde a fundação do mundo, antes de nascer. E quando eu nasci, o Senhor estava comigo, e assim me acompanhou. Eu posso não ver o Senhor em todo o tempo, mas o Senhor, antes de nascer, Ele já me viu. Ele já, assim, me salvou. Por isso eu tenho essa certeza. E aí que ele diz, né? Por mais que se afaste, eles nunca ficam inteiramente privados da semente, ou seja, privados da salvação. Ou seja, não perdem a salvação. No tempo próprio, isso será restaurado. Né? E que seja rápido, né, irmãos? É ruim quando você percebe uma pessoa que estava tanto nos caminhos do Senhor, se afastou e parece que está demorando a voltar. Será que não era crente? Mas não pode não ser, né? Mas que volte logo. E principalmente que nós possamos sempre manter essa comunhão com o Senhor. Caso o momento de afastamento, que volte logo para o Senhor. Vamos ler aqui algumas passagens. Salmo 51. Faz-me ouvir a alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. A alegria da salvação, aqui, ela está relacionada exatamente a essa certeza de estar com o Senhor, de estar em comunhão com o Senhor. Quando você tem uma discussão com alguém, ou alguém discutiu com você, qual que é o sentimento que você tem? É de tristeza, não é?
Por quê? Porque você tem uma pessoa que é contra você. Imagine isso relacionado a Deus. A Bíblia fala lá em Romanos, né, que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E quando não tem paz com Deus, tem o que com Deus? Tem guerra com Deus. Tem os filhos da ira, aqueles que estão para a perdição. E quando você se afasta do Senhor, o que você pode pensar? Não estou em paz com Deus. E aí ele usa essas expressões, né, como se os meus ossos estavam esmagados. A minha alegria da salvação foi embora. E aqui ele pede: restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me essa certeza de que eu estou com o Senhor. Perdoa os meus pecados para que eu esteja novamente nesta alegria. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 31. Eu disse na minha prece: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice e voz quando clamei por teu socorro. Alguém que diz estou excluído da tua presença é como se ele dissesse: eu não tenho mais certeza da salvação, eu não tenho mais certeza se eu tenho o Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele não tinha a certeza, ele ouviu Deus respondendo o quê? O seu clamor. Então ele estava com Deus, ele só não estava percebendo isso. Salmo 22, Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Momento de afastamento aqui, como nós estamos falando, né, que é visto aqui. Então, irmãos, resumindo, né, nós falamos sobre esse texto e quando nós estudamos o 1 João, nós temos várias passagens ali. Uma quarta-feira eu trouxe esse tema falando a respeito da certeza de salvação, só lendo passagens de 1 João. E a gente pode entender que aprendemos hoje a respeito desse tema, que a certeza de salvação é algo possível. Não é ela que salva, mesmo porque alguns têm certeza, mas não são salvos. Mas nós não temos que ter dificuldade de pedir a Deus e buscar essa certeza de salvação. E como nós vamos adquiri-la? Através de buscar o Senhor, de estar com o Senhor, de orar mais tempo. É muito mais fácil você ter certeza de salvação estando dentro da igreja, buscando o Senhor, orando, do que afastado. Porque lá no mundo, sem Deus, então, quanto mais nós nos empenharmos em buscar o Senhor, mais nós podemos ter essa certeza. Ela é fundamentada em Deus, Espírito Santo, e em Deus. É Deus que fala conosco. Deus que nos dá essa certeza de que nós somos dele, que nós somos do Senhor. Pode haver dificuldades, podemos nos afastar, mas nós podemos assim também entender que por mais que haja um afastamento, uma dúvida, nós nunca perdemos a salvação. Então concluímos dizendo que nós somos muito gratos a Deus por tudo o que Ele faz por nós. E se nós tivermos uma situação qualquer, né, difícil, de dificuldade, num avião pegando fogo, a gente pode agradecer a Deus, né, que se for o último momento nosso, nós agradecemos porque chegou o nosso dia. Quando chegar o nosso dia, nós podemos dizer obrigado, Senhor Deus, porque a partir da Tua palavra eu creio no Senhor e creio que eu tenho a vida eterna. Não baseado nas minhas próprias obras, porque por melhores que sejam, são imperfeitas, mas baseado no Seu chamado, na Tua misericórdia. No Teu Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Assim nós podemos